Boa tarde. Para quem assistiu o vídeo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, o pessoal está entrando. Hoje, pessoal, vou receber a Carolina Tupinambá. Tudo bem, Andressa? Seja bem-vinda. A gente vai falar sobre alguns pontos aí que estão gerando dúvidas, né, com relação às relações trabalhistas. A gente vai conversar um pouquinho agora no começo da nossa live sobre o que a gente está vendo, o que pode acontecer aí com o futuro do trabalho, né, o futuro das relações de trabalho, não só as de emprego, né? Vamos conversar aí eu e a Carol. Daqui a pouco a Carol entra. Tudo bem? A Carolina vocês vão adorar, para quem não conhece. Quem conhece, não preciso falar nada, né? Ela é estudiosa, jurista, advogada, super envolvida nas questões trabalhistas, autora de livros, enfim, mestre, doutora, pós-doc. A mulher não para. Vamos lá, o pessoal vai entrando. Daqui a pouco a Carolina vai entrar também. Eu já vou adiantando um pouco, né? Hoje a preocupação, acredito que de todas as empresas, de todos os empregados, de todos os trabalhadores, tudo bem, Glaucio? É o futuro do trabalho, né? A Carol acabou de entrar, vamos ver aqui, daqui a pouco ela pede para participar. E aí que a gente precisa ter um olhar no futuro também, né, gente? Pra gente, de repente, prevenir um colapso maior do que pode acontecer. Vou autorizar aqui. Aí, vamos receber a Carol. Tá aguardando para a Carol entrar. Tudo Olá, bem? Tudo jóia, tudo bom? Carol? Tudo bom? Como é que Tudo tá, bem. professora? Seja bem-vinda, minha querida. Olha, eu comprei, você vê que eu comprei um negocinho de iluminar, mas fica ruim, fica no negócio no óculos, vou desligar isso. Olha, Pronto. ilumina bem, viu? Tava iluminando bem, mas fica É, realmente um negócio meio psicodélico, né, no óculos aí. fica, pronto, vou deixar sem coisa mesmo. Não, tá É, foi meu ótimo, tá primeiro bom. teste, vou dar pra minha irmã, que ela não Qualquer usa coisa, óculos. tenta virar o óculos assim para baixo, se você quiser, você liga aí e a gente testa. Não, tá bom, ó. Não, tá bom? Pronto. E aí, Pronto. professora? Tudo bem com você, professora? Tudo ótimo, tudo Ai, ótimo. que máximo te receber No aqui. Maté, mas Tava, a terra de vocês está mais tranquilo do que aqui, né? Vocês olha, estão com alguns shoppings abertos, não é isso? não, a gente tá com, bom, tá tudo fechado. Algumas atividades estão funcionando, atividades essenciais, né? A gente só não tem lockdown, mas aí um murmurinho aí que pode ser que a gente tenha, né, mais para frente, não sei, que é o governo do estado de São Paulo, né? Você tá falando do Rio, não tá? Não, tô do Então, Rio. e aqui a gente está aí estamos aguardando, quem sabe, né? Parece que teve um projeto de lei que foi, mas também falaram que era fake news, mas o pessoal está fazendo de tudo aqui para a gente não entrar em lockdown, né? Mas, É, assim, anteontem, shoppings foi, fechados, diga aí. hum. Não, foi anteontem que aqui no Rio votaram, né? E aí acabou que quase praticamente unanimidade para não ter o lockdown. Ai, que bom. Mas tá tudo parado, assim, não tem nada. É. Ai, É, terrível, porque né, o minha lockdown amiga? acho que ainda fica, deve ser mais pesado ainda, né? Muito Pois é, difícil. né? É, e aí eu estava adiantando aqui pro pessoal, enquanto você não entrava, que a gente está bastante preocupada, né? Todo mundo está preocupado, as empresas estão preocupadas, os trabalhadores estão preocupados, não só quem tem vínculo empregatício está preocupado com o que vai acontecer, porque a economia vai entrar em colapso, as relações trabalhistas vão entrar em colapso, né? E o que a gente pode fazer? A gente tem que pensar um pouco no futuro, tem que ter um olhar no futuro também, o olhar no presente para prevenir, mas dentro do que, né? Quais são as nossas limitações? O que a gente pode fazer, né? E a gente trouxe aqui alguns temas para a gente discutir, né? Para a gente debater. Está aberto aqui para o pessoal mandar algumas questões, mas a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Uhum, uhum. Deixa eu te apresentar É. rapidinho para quem não te conhece. Eu sei que a gente tinha que abrir uma live só para falar do seu currículo, depois a gente abria outra para discutir. Porque, Não. gente, o currículo dessa mulher é incrível. Ela não só é mestre,
em processo, né, em direito processual, como ela é doutora em direito processual, ela é doutora também em direito do trabalho, ela é pós-doc, gente, pós-doutora, essa mulher não para. Em direito do trabalho também, né, na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dá aula também a professora na UERJ, na Universidade Federal também do Rio. Vai me corrigindo aí se eu tô errada, hein, Carol? É isso. Não, quando a gente É, sair daqui, eu vou dar aula ali no Unirio. tá vendo? Agora, e quando acabar, esses professores todos que eu estou conseguindo interagir, porque isso é o lado bom, né, se é que a gente pode dizer que tem um lado bom, é a gente conhecer esses novos profissionais. Aí eu estou doida para chamar vocês para fazerem essa ligação com a UERJ, né, a gente tem muitos professores que participavam da nossa pós-graduação, mas era sempre aqui do Rio mesmo, sabe? E agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer vários outros professores, né? E a professora Cristiane já é uma forte candidata aí, se aceitar o nosso convite, de depois que isso tudo passar, vir interagir aqui com os alunos, né, da UERJ, da Unirio, que eu acho que pelo menos esse campo, né, da gente conhecer outras pessoas interessadas nos mesmos assuntos que a gente, que eu também olhei o seu currículo, tem muitos pontos em comum. Então eu acho que a gente, né, pode fazer várias dobradinhas aqui, se Deus quiser, quando isso tudo passar. Ai, vai Mas ser é muito isso, é bacana, basicamente isso. agradeço. Eu sou professora e advogada. Esse que é Não, meu. a advogada quer falar que é o melhor. A advogada, mãe, né? Não para, escreve livros, quer dizer, a mulher é É. fantástica. E agora eu tô professora do segundo ano, né? Por conta de ser mãe. Então a gente tá fazendo aí conta de mais, conta de menos, porque tá uma loucura isso, né? Faz E parte, né? aí eu Falaram não sei, eu que. acho que esse ano as crianças não voltam mais, não. Sinceramente, acho que muito difícil. Ai, Um que ano perdido terrível, para as né? crianças, né? Porque para quem já tem mais maturidade, esse ensino à distância, acho que se torna, de certa forma, ele tem alguns pontos de eficiência, né? De melhoria. Mas para as crianças pequenas, acho difícil, né, Cristiane? Acho que fica bem. Acho que perde muito a qualidade do ensino, né? Nesse momento, a presença do professor, eu acho que é muito relevante. Mas, enfim, vai passar se É. Deus quiser, né? A gente tem que ser mãe, professora, manicure, cabeleireira, não sei, né? Porque minha cabelo. Mas, enfim, né, Carol? Vamos passar porque a gente veio conversar mesmo, né? Mas me fala Isso. aí, Carol, como é que você está vendo essa situação? A gente está vendo que tá, apesar do governo ter liberado essas MPs que visam proteger o emprego e a renda, a gente está vendo que não tem como, muita empresa está quebrando e está aumentando o número de desempregos, né? E a gente começou a ver também, começou a observar que mesmo com o auxílio emergencial, que enfim é um benefício assistencial, não tem nada a ver com o direito do trabalho, mas a gente está vendo que tem muito informal, né? Aquela quantidade de desempregados que sempre é noticiada, enfim, a gente vê que a maior parte das pessoas está dando um jeito e está se virando. São os Uhum, informais, e são as pessoas que estão uhum. requerendo o auxílio emergencial. Mas nem essas pessoas estão conseguindo pagar as contas, nem essas pessoas estão conseguindo se manter. Então, é de uma forma generalizada a preocupação das pessoas, né? Tanto das empresas como dos empregados, dos trabalhadores informais e formais, enfim. Como é que você vê, como você está vendo essas questões, como vai ficar o mercado de trabalho, a economia? Só dá uma É, em pincelada para a gente termos, a em fundo. termos assim, esse voucher corona, né, como estamos É, o chamando, Corona Voucher, né? corona voucher, a gente tem pelo menos uma questão que é importante, que diz respeito ao mapeamento dessas pessoas, recenseamento dessas pessoas. Então, o que a gente tinha até então? Um estado que noticiava 12, 14 milhões de desempregados. Veja que já houve requerimento, se entra no site do Ministério da Economia, de 70 milhões de profissionais, de trabalhadores, requerendo, né, dizendo cumpridores dos requisitos para oferir o Corona Voucher, digamos assim. Então, acho que é a primeira vez que o governo está tendo a oportunidade, pelo menos, de mapear essa economia informal, né? Você tinha esse número de desempregados. Na verdade, esse número de pessoas que não estão aderentes a esse modelo de contrato de emprego, portanto, é bastante maior, né? É mais do que 3 vezes mais do que se noticiava. Então, a gente está falando de 70 milhões de pessoas que entraram com requerimento. Eu acho que isso é muito significativo em termos da gente se autoconhecer, ter um pouco de maior noção, né, o que a gente pode esperar do mercado de trabalho. Então, veja que o contrato de emprego
não necessariamente vai ser, e acho que depois dessa pandemia, depois de encerrado esse estado de calamidade, nós vamos ter uma retomada, se Deus quiser, de alguns postos de trabalho, né, de emprego sim, mas voltar ao que era antes, eu creio que não. Os empregos já estavam em franca extinção pelo movimento, pelos avanços tecnológicos, né, pela facilidade que a economia globalizada já tinha demonstrado em termos de influência na empregabilidade, no mercado. Se você pode contratar um sujeito na Espanha que vai não ter exatamente o mesmo benefício que você não quer pagar aqui, se o sujeito pode ter uma outra jornada em outro local. Então, enfim, essas questões, essa mobilidade da tomada de mão de obras, o avanço da tecnologia já apontavam, né, para um decréscimo de opção desse contrato de trabalho da espécie emprego. Mas me parece que a pandemia ela vai acelerar um pouco esse rompimento do modelo central que a gente sempre vivenciou, que o direito do trabalho, que a gente conhece, vivenciou até hoje, que é orbitando em torno desse modelo. Acho que esse modelo ele tende a se fracassar cada vez mais, porque a gente não vai ter musculatura na economia para suportá-lo, e o que a gente está vendo é que, de fato, existem outros caminhos, sim, e o Estado, creio eu, que há de se mobilizar para proteger essas novas formas, essas outras formas de trabalho. Você levantou uma questão super interessante, Carol, essa questão de você agora, a gente está vendo, a gente está conversando, você no Rio, eu em São Paulo, a gente está conversando por um meio tecnológico, né? Uma forma assim que está encurtando caminhos, distâncias, né? Que está sendo, que nem você falou, por um lado bom, né? Tem esse lado bom da pandemia, mas as pessoas estão mexendo com essas ferramentas com maior frequência. De repente, realmente, você está aqui no Brasil, você pode contratar um empregado, como você disse, na Espanha, e até evitar todos os custos e encargos que uma folha de pagamento aqui pode gerar, né? Com a mesma pessoa fazendo um trabalho lá. Né? Quem sabe realmente não são novas relações de trabalho ou novos empregados que aparecerão, né? Se pensar. Tô vendo aqui só um instantinho, um monte de gente queridinha que entrou, olha que beleza. Ai, manda aí. É a oportunidade que a gente tem, né, de ver os amigos. E doutora Nayara, que trabalha comigo, saudade dela. E o Cláudio, olha o Cláudio. Acho que vale falar sobre home office e o que acontece com o ticket de refeição, vale alimentação, transportes e afins. Lógico, né? Vamos falar. Falar um pouco de home office, que é um pouco desse modelo, é um pouco do que vai ficar de herança disso tudo, né? Me parece bastante evidente isso. A gente já tinha, né, a Sobrate, que é a sociedade de teletrabalho, que a gente tem alguns índices bem interessantes, umas estatísticas boas de serem pesquisadas por lá, já indicava, muito antes da pandemia, em 2018, 2019, a gente já tinha 42% de adoção de teletrabalho em um ou mais setores de multinacionais. Então, repara, então a gente tinha, há uns dois anos atrás, um crescimento do home office muito em empresas multinacionais, porque já vinham experimentando esse modelo, né? Já era uma coisa mais cultural. Você não tinha, com frequência, você não se via esse modelo em micro, pequenas empresas, não tinha, porque não era muito da cultura do prestador de serviço brasileiro, não é muito, né? Você via muito o teletrabalho como até uma forma de seduzir o posto de trabalho, digamos assim, pode, horário flexível, trabalho de casa, mas a gente tinha muito aquele estigma de que não rende tanto, né? De que longe dos olhos, longe do coração. Então, assim, então o empregador, o tomador de serviço, ficava meio que inseguro nessa modalidade. O tomador de serviço brasileiro e das micro pequenas empresas, que empregam hoje 70% da mão de obra no Brasil. Então, você tinha um universo tímido, né? Apesar de ser 42%, eram das grandes empresas. Essas grandes empresas estão diminuindo muito os postos de trabalho, justamente em virtude da adoção de novas tecnologias. Então, agora, com esse estado de calamidade, né? Desde do reconhecimento, antes até um pouquinho, né? Da medida provisória 927, a gente já teve o pessoal, por medida de isolamento,
né, que a OMS já divulgava, já sugeria, as pessoas indo para casa, trabalhando de casa, trabalho remoto, trabalho em domicílio. Vem a medida provisória no dia 22, quer dizer, já tinha mais ou menos uma semana e meia de estado de pandemia declarado, para regulamentar o trabalho em home office. Dizendo o seguinte, né, fugindo um pouco do que a gente tinha regulamentado até então, que era a regulamentação, né, da reforma trabalhista, o artigo 75 da CLT. Na medida provisória 927, na verdade, isso se deu de forma ainda mais simples e mais omissa também, né? E aí, qual que seria? Seria um dos modelos derivados do poder diretivo do empregador. Então, a gente tinha na CLT um modelo que seria derivado de negociação entre as partes. Já na medida provisória 927, o que se admitiu foi o empregador, tomando a decisão espontaneamente, ele poderia, então, instituir um modelo de trabalho em domicílio. Deveria avisar com 48 horas de antecedência. Depois, as partes, então, poderiam assinar um acordo para regulamentar as 500 mil coisas que teriam de regulamentação. Como, por exemplo, quem é que iria... o custo de luz, de internet do empregado que iria aumentar, as condições ergonômicas, o uso de tecnologia, nem todo empregado vai ter computador em casa, vai ter possibilidade de acoplar o sistema da empresa dentro de casa. Então, isso iria ficar para um segundo tempo, digamos assim, de acordo com a medida provisória. Então, você teria um modelo de teletrabalho ainda mais simplificado, derivado do poder diretivo do empregador, que o empregado teria que aquecer e ponto, senão poderia ir embora. Bom, cheguei a fazer, aí no primeiro momento todo mundo, vai para casa, porque a gente teria que fazer imediatamente o isolamento social. E Só aí, te interrompendo um pouquinho, Carol, até quando foi incluído o teletrabalho, né, na CLT, essas questões até hoje não foram regulamentadas, né? Quer dizer, quem paga a conta de luz, o computador que o empregado não tem e vai precisar trabalhar, até tentaram colocar essas questões na própria MP, né? A empresa pode emprestar para você, mas foi uma coisa tão pequena, tão sem fundamentação, né, direito, que as pessoas não têm nem mais para onde se socorrer dessas questões. Porque a conta, certamente, de internet aumentou, teve que contratar um plano de dados maior, até para fazer essa reunião que a gente está fazendo aqui, já teria que ter um plano de dados melhor, né? E isso a empresa não colocou, com certeza não colocou no contrato, né? Salvo algumas que foram um pouco mais precavidas, né? Mas, desculpa, era só uma colocação. Não, exatamente, porque é bom para a empresa, porque, obviamente, né, ela vai ter uma garantia segurança do trabalhador no isolamento social, ela vai ter uma diminuição de custo de tecnologia, vai ter, de luz, vai ter. É bom para o empregado também, ele vai se manter seguro, mas, enfim, tem muitas questões que ficam ali no limbo. No próprio modelo da reforma trabalhista também já estava assim, né? O pessoal usava muito o modelo instituído pelo Código de Trabalho português, que trazia até questões derivadas de intimidade, privacidade, o uso de dados, né, do empregado em relação da empresa, a confidencialidade dos dados da empresa. Isso tudo a nossa lei tinha sido omissa e havia uma série de escritos, de pesquisas nesse sentido para a gente poder criar uma musculatura maior, uma reflexão maior sobre tudo isso. Mas se eu não estou enganada, até o trabalho intermitente, né, que está no Código de Trabalho português, está bem melhor do que o nosso, né? Quando a gente copiou esse modelo, tirou várias coisas, né? Tem um maior detalhamento, né? O trabalho 0 hora, quando você vê também no modelo norte-americano, quando você vê na Espanha, ele tem muito mais complexidade enfim, é mais sofisticado, né? Do ponto de vista jurídico, de garantia de direitos e tudo mais. Mas, enfim, o negócio caiu na nossa cabeça, a história do teletrabalho, e aí, logo depois da medida provisória, uns 15, 20 dias depois, agora já menos, eu quase não faço essa semana, se bem que essa semana é quarta-feira eu já fiz uns 2, mas de acordos para fazer como é que vai ficar esse teletrabalho. E aí, isso que o Cláudio falou é perfeito. Então, o que se recomenda, né, para quem é empresa, para quem é empregado de uma empresa menor, que tem total liberdade de negociar com o seu tomador de serviço e tudo mais? Que se faça que a gente, pelo menos, pontue as regras do jogo. Na CLT, é muito curioso que o teletrabalho é tão
ligado à autonomia de vontade, que no final, aí o artigo 75, na última linha lá, ainda vai falar o seguinte, que as questões de ergonomia, de saúde e segurança, o empregador tem que informar e acabou. E aí vai acabou decidir lá como é que vai fazer. Então, assim, uma coisa que todo mundo achava que era, assim, praticamente, né, o tabu da vida de direito indisponível do direito do trabalho é saúde e segurança ocupacional. Aí vem a CLT, né, nem Constituição nem nada, para falar assim, ó, resolve aí o negócio de segurança, hein? Quer dizer, se estiver trabalhando e fritando uma batata frita e se queimar inteiro, não sabemos qual que é a solução. Vocês têm que decidir aí. E aí quando o pessoal fala assim, peraí, como é que vai ficar esse negócio de teletrabalho na pandemia em controle de jornada? Aí eu não aguentava que algumas pessoas falavam assim, ah, não, mas aí não pode porque é o direito do trabalhador. Eu falei, gente, a coisa que mais não pode do mundo, que é negociar saúde e segurança. A CLT, fora do estado de calamidade, já deixava, quanto mais você controlar ou não a jornada de trabalho do sujeito que está isolado por causa da pandemia. E isso foi reforçado agora pela portaria do Ministério da Economia. A portaria que regulamenta a medida provisória 936, ela fala que é possível sim. Então você pode, esse trabalhador tem que combinar. Esse trabalhador ligado, que vai desempenhar as atividades de forma remota, ele poderá ter a jornada de trabalho controlada ou não. Vocês vão combinar. Então, se ele tiver com uma demanda maior do que a que ele tinha quando... Porque tem algumas atividades que têm demanda até maior, aumentada, lógico, né? A contabilidade de um supermercado. Então, ele vai ter uma demanda maior. Então, esse sujeito vai ter direito a hora extra, sim, senhor, se ele comprovar esse aumento da jornada. Então, esse papinho de que, estou em teletrabalho agora, porque a gente tem um lado bom, mas como a gente não estava acostumado a fazer isso, né? Hoje tudo bem, são 18h22, estamos aqui conversando. Mas eu imagino que você também. Eu tenho coisa aqui para fazer até umas 11h30, meia-noite. Então, a gente não está sabendo dosar isso. Esse teletrabalho, né, tá acabando virando um pico de horas extras absurdo. E o povo tá tranquilo, o tomador de serviço, pensando assim, não, tudo bem, porque ele está excluído lá, está na exceção do artigo 62. Tá na CLT. Não está, não, senhor. A portaria mesmo esclarece isso. Então, se esse sujeito que está em casa está trabalhando mais do que ele trabalhava quando estava em serviço local, ele tem direito a horas extras. Essa questão de custo, quem vai custear o quê? Eu acho que sempre a fórmula geral do mundo é negociação coletiva. Mas em não conseguindo fazer, tem que colocar isso no acordo, né? Por exemplo, fazer uma média das últimas 2, 3 contas de luz antes e depois da pandemia. E o empregador fazer uma ajuda de custo em relação a isso. Porque quem tem o risco do negócio é o empregador. Né? Então ele tem que custear isso sim. Mas diz que pode combinar o que quiser. Eu tenho minhas dúvidas que esse tipo de combinação vai valer. Não, peraí, agora você sustenta o meu capitalismo? Acho meio estranho isso. Então, eu acho que o interessante seria arrumar, é o que eu tenho feito, instituído políticas de home office durante a pandemia, né? A gente ter um auxílio de custo sim, às vezes comodato com alguns sistema, aparelho, né? O mesmo computador, sei lá o que vai da empresa para o empregado também com a responsabilidade de cuidar desse material, né? De receber pessoal de TI na sua casa, como é que fica isso também? Essas pessoas de TI da empresa, quando forem entrar para atuar no sistema da empresa, né? Estarem com as... Isso tudo... pronto. Isso tudo, Carol, tem que ficar bem arrumadinho. Eu acho que o que é tratado não é caro. E é meio que isso que o Cláudio falou. Agora, é lógico, aí tem gente que fala assim, se pode tirar benefício, porque o que fica na dúvida é a CLT, lá no negócio de curso, de suspensão do contrato para curso, e a própria medida provisória 936, quando fala de suspensão do contrato, fala assim, vão se manter os benefícios. Aí o povo pira, vai manter tudo que é benefício. Meu Deus do céu, se a pessoa está em casa, como é que vai manter o vale transporte, Jesus? Isso não faz sentido nenhum. Pois é. Entendeu? Da própria então norma, óbvio. Né? Da própria norma, do próprio instituto. Né?
Então, é óbvio que esse tipo de coisa tem que ser. É bom que fique mapeado, né? A gente mora num país que é bom você deixar por escrito óbvio. Então, olha, e durante o período que estiver em casa, não terá direito a vale transporte. Aquela pessoa que almoçava na empresa. Vai ficar em casa. Ah, vamos dar um benefício para ajudar. Lógico que esse benefício não vai integrar o contrato de trabalho. Então, nós estamos vivendo num período que é absolutamente surreal. Fora, né? A gente tem revolução, a gente tem guerra, a gente tem pandemia. É o estado de fim do mundo que a gente está. Então, eu não aguento esse tipo de pergunta, entendeu? Não pode tirar o vale transporte? Lógico que pode, gente. É importante, Mas isso faz fala, de vez parte em da quando eu fico gestão nervosa. de risco, né? Não, mas tem que controlar, né? Mas isso tudo é gestão de risco trabalhista, né? Isso é muito importante, Carol, não é? Porque às vezes o empresário, ele vai com aquela fome de que agora vai ser a sobrevivência dele, agora vai poder fazer tudo o que ele quer, né? Claro, tem empresários bons e empresários ruins, né? Tem os que estão aproveitando a pandemia para fazer o que queriam fazer antes, né? E outros não, outros que estão realmente sofrendo com tudo isso e tentando fazer o melhor possível para os seus empregados, né? Mas essa questão de vale alimentação, de vale transporte, principalmente o vale alimentação, né? O VR, o VA, enfim. O que é bom também, né? Dar uma olhadinha na convenção coletiva, né? Quais são os benefícios que a convenção já traz, né? Fala por dia trabalhado, fala por dia não trabalhado. Acho que tudo isso também tem que ser avaliado, né? Se já fala na convenção coletiva, tentar manter, pelo menos, como você falou, dar uma cesta básica, dar o valor em VR, né? VR não, VA, né? Tentar manter pelo menos o básico, né, para evitar, porque isso vai ser judicializado lá na frente. A gente sabe disso, né? Muitas questões vão esbarrar no Poder Judiciário. O povo fala muito isso também, que você está falando. Que tem gente também querendo tirar a barriga da miséria. Eu não conheço esse pessoal, eu só estou conhecendo gente que está ferrada mesmo, genuinamente ferrada. Gente que está se aproveitando, eu ainda não conheço. Acredito que haja, assim, mas eu só estou vendo o povo meio desesperado mesmo, eu fico pilhada, porque é difícil para todo mundo. A gente tinha botado aqui na nossa listinha, eu estava vendo aqui. Vamos lá. Aposentado, isso é importante, hein? Porque o aposentado, coitado, se a gente está falando de desespero, dá para fazer um link, se é perfeito. Porque o que acontece? Na medida provisória, a 936, ela fala lá, né? Que, olha só, podemos suspender o contrato, podemos reduzir o salário com a redução de jornada proporcional, ok? E as pessoas vão receber o benefício do governo. Não vão receber quem já estiver recebendo algum benefício da Previdência de prestação continuada. Ok. Então a gente já tinha, olha só, quem já tem o benefício de prestação continuada da Previdência, do INSS, não vai receber esse plus, mas também poderá ter o contrato suspenso ou com a redução salarial, com a redução de jornada. E aí, depois, a portaria para regulamentar virou e falou assim, não, olha, está proibido, quem não recebe o benefício, não vai poder fazer o acordo. Primeiro, quem é essa portaria desse universo? Então, assim... pois é, né? Nessa nem lei tá valendo, quanto mais portaria. Ela é do dia 22, né? A gente está falando da portaria 10486, né? 10.486. E ela veio dia 22 de abril, né? E a MP é do dia 1º. Então, quer dizer, as empresas aproveitaram esses 21 dias de diferença para fazer muitos acordos. Então, vários acordos foram feitos, inclusive com os aposentados. Não, e aí agora veio essa portaria dizendo que era proibido. Então, primeiro, não é porque a portaria exorbita, né, no seu poder regulamentar. Segundo, o que pode ser feito, que a gente que vinha fazendo, e tem um outro lance também de direito intertemporal, que é curioso, vou te contar daqui a pouco, mas o que aconteceu? O pessoal fez o acordo e fazia muito aproveitando o artigo 9º da medida provisória 936. O artigo 9º fala, se você der uma ajuda remuneratória, essa ajuda ela não atrai custo Brasil, né, nenhum reflexo trabalhista, nem tributário, nem previdência. Então, suponha, a pessoa ganha lá 10 mil. Aí ela vai fazer o acordo e vai falar assim, olha, a redução vai ser 70%. Bom, então se a redução vai ser 70%, ela de 10 vai ganhar 3, tá? Então vamos fazer a conta aqui para dar certo. Então ela vai ganhar 3.
E aí, o artigo 9º fala assim, olha, se você quiser, então você, empregador, ela vai ganhar 3, vamos dizer que é um empregador ricão, que divide o custo com, O que tem mais de 4 milhões e 800 mais de mil, 4 né? milhões e 800. E aí ele vai, o sujeito, pagava 10 mil carteira assinada, então ele vai pagar 3 mil, o cara pagava 10, vai pagar 3 mil, no mínimo, e o governo vai pagar 70% do valor que ele teria direito ao seguro-desemprego. E esses 3 mil, suponha que ele não pague 3 mil, pagava 10, vou pagar só 3, aqui ó, vou pagar o seguinte, vou pagar logo 5. Esses 5, Cristiane, não tem incidência de nada, não é só o 3, não é só o que exorbita o 3, é o 5. Então o cara pagava 10 com o custo Brasil que está 1,82 mais ou menos. Uhum. Então, na verdade, ele pagava 20. Agora ele vai pagar 5 e vai entrar 5 no bolso do cara. Se ele quiser pagar 10, se ele for da turma dos espertos, que eu não conheço esse pessoal, mas se ele for, ele paga 10, tá certo. Ele pagava 10, antigamente que 10 era 20. Agora ele paga 10, que 10 entra no bolso do cara. Então o que a gente vinha fazendo com o aposentado, né? Era justamente isso. Hã? Paga 5, né? Pois é, 5. 5. Entendeu? Né? E se a gente fizer uma conta mais digamos, audaciosa, vamos fazer o seguinte, olha só, eu quero pagar, porque aí eu quero suspender o contrato e eu vou dar uma ajudinha para ele, uma ajudinha de 10. Ué, mas não pagava 10? Sim, mas agora eu quero continuar pagando 10. Só que esse 10, Xane, não incide nada. E antigamente o 10 significava desembolso de 20. Agora, o 10 vai significar desembolso de 10. Então, o que a gente fazia muito com os aposentados era, meu amigo, olha só, você ganhava 5, tu vai ter um desconto de 2,5%, de 50%, vai ganhar 2.500. Na verdade, tu vai ganhar 2.500, não vai ganhar nada do governo, porque tu já é aposentado, você já ganha aposentadoria, que é esse milagre todo. Então vamos fazer o seguinte, não vamos abaixar para 2,5, não, vamos botar para 4, para 3. Se fazia isso com os aposentados. Agora vem a portaria para dizer que é inválido? Lógico que não é, pelo amor de Deus. Então, em relação ao aposentado, tem a solução da negociação coletiva, tem a saída que você vai usar lá na frente quando isso for judicializado, de que houve uma exorbitância do poder regulamentar e você tinha o artigo 9º da medida provisória que permitia essa ajuda remuneratória para o sujeito não, né, ter um decréscimo do poder aquisitivo tão vertical, e você poderia dar essa ajuda sem nenhuma incidência. Então isso é maravilha. Quer dizer, a portaria ela veda fazer por acordo individual, uma saída seria fazer por acordo coletivo, ou quem já fez acordo individual continua, vai para frente, né? Mantém, porque a portaria, quem é ela na fila do pão, né? Enfim, depois você precisa falar da questão do direito intertemporal, né? Você fez aí um hashtag, vou falar depois. Isso, né? Eu só quero fazer um comentário, você está sendo uma ótima professora de matemática, realmente. Estou adorando as contas que você está fazendo. Da próxima vez você põe seu filho na live junto com a gente para a gente fazer continha aqui. Mas fala do direito intertemporal. Menina, mas eu gosto. E agora tem um aplicativo, vocês, naquele pessoal da B2L, sabe? De Direito e Tecnologia, né? Não sei se você conhece a associação AB2L. Divulgaram um aplicativozinho que é uma delícia. Você bota o número lá do salário, a redução, já sai quanto que vai receber do governo seu. Aí eu dei para os meus clientes que eu achei isso uma maravilha, esse aplicativozinho. Eu conheço o pessoal que desenvolveu a parte, acho que começo desse aplicativo, aí não sei como é que a gente pode chamar, né? E bem lá no começo eu falei, olha, tá fazendo um cálculozinho errado aqui e tal. Aí eles arrumaram. Eu falei, pô, que bacana, tá vendo? E aí o negócio cresceu e é muito bacana, certinho. É muito prático. Mas uma diquinha boa. O negócio do direito intertemporal, que é surreal também, é o seguinte. Quando veio a medida provisória 936, falando assim, pode suspender, pode não sei o que, brará. E aí já falava também, e a medida provisória 927 falava no artigo 2º que você pode negociar tudo individualmente. E a loucura do mundo ela fala assim, olha, a negociação individual, ela vai preponderar sobre a negociação coletiva e sobre a lei.
Isso já entra numa maluquice com o artigo 618 da CLT, que fala que a norma coletiva prepondera em relação à lei. Tá bom. Aí... já criou um monstrinho, né? Já criou um monstrinho aí. Já criou, já era uma coisa assim. Bom, na medida provisória diz que vale mais o acordo individual. Na medida tá bom. Se a gente for pela solução de antinomia por cronologia, tudo bem, vale a medida provisória. Aí o povo saiu fazendo um monte. Meus clientes fizeram no mesmo dia. Aí chegou nos 2, 3 dias depois, o ministro Lewandowski falou assim, ó, não pode. Não pode fazer, não sei o que, não. Aí já era desgraça, porque já estava tudo feito, não sei o que. Aí o povo foi fazer, saiu correndo igual um desesperado, para fazer com o sindicato. Que ele falou assim, faz com o sindicato. Aí liga para sindicato, para não sei o que, pelo amor de Deus, sindicato. Aí o sindicato não aceitava tanta redução, não aceitava. Mas, pô, tinha um pessoal que ainda tinha uma esperança, não sei o que, eu fiz uns 3 acordos que... digamos, a diminuição salarial era 50%, o sindicato fez comigo, sei lá, só 20%. Mas tava valendo. O cara pegou e falou, tá ok. Aí depois o Supremo falou assim, não, pode fazer sem sindicato. Então repara, você tinha um acordo individual dizendo 50%, depois um acordo coletivo dizendo 20%, depois o Supremo dizendo, vale o acordo coletivo sim, só que cronologicamente o acordo... Enfim, eu tenho 3 clientes nessa situação. Responde o quê, Jesus? Eu não sei. E agora, quando foi julgar a medida provisória agora do 927, aquelas 7 ADIs, o Supremo virou, ainda teve até perdeu o voto, né, do ministro Fachin e da ministra Rosa, eles ainda queriam declarar inconstitucional a parte do artigo 2º que falava que o acordo individual teria preponderância sobre o acordo coletivo. E perdeu. Ou seja, então, segundo o Supremo, vale o acordo coletivo. Então, eu falei assim, meu irmão, olha só, então tá valendo um acordo coletivo. Então, tá bom, então vamos fazer um acordo individual agora. Então, vai ficar um acordo individual que foi revogado por um acordo coletivo, que foi revogado por um acordo individual. Pode com isso? Olha que coisa mais bonita. Terra de ninguém. Então, assim, não tem segurança jurídica nenhuma. Outra modelo de piração, como é que você vai resolver? É a interpretação do Supremo em relação à suspensão da eficácia da medida provisória, do artigo 29 da medida provisória 927. O que dizia o artigo 29? Dizia assim, olha, a Covid não é doença ocupacional, a não ser que mostre o nexo causal. Ponto. Para mim, estava resolvido, estava claro. Não é. Se você mostrar que é nexo causal, é. Aí o Supremo virou e falou assim, isso está estranho, vamos suspender a eficácia. Aliás, não precisava nem estar na medida provisória, né? Pois porque aí, exatamente o texto do artigo 29, Jesus, é o texto do artigo 20 da Lei 8213, da Lei da Previdência. O artigo 20 fala, doença profissional, é doença que modelo, tipo lá, típica, depois doença do trabalho, é quando você pega lá no trabalho, essas doenças podem ser equiparadas a acidente de trabalho, mas não vai ser, isso eu acho que já é o parágrafo 1º, a letra D, não vai ser doença ocupacional, a doença endêmica, que é meio que o singular desse plural que a gente está vivendo. Não vai ser. Não vai ser, e a não ser que se mostre a causa ocupacional. Ou seja, era o mesmo negócio da artigo 29. Então, se o Supremo acha que o artigo 29 não vale, vai achar que esse artigo, que é de 91, não vale? Então, a única interpretação que você pode dar em relação a isso, aí o pessoal fica perguntando, vem cá, a Covid-19 é ou não é doença ocupacional? Resposta, depende. Se você está num cenário em que você tem um risco baixo para você adquirir, você vai ter que comprovar, cabe ao empregado, é uma questão de ônus da prova, cabe ao empregado comprovar que ele adquiriu a doença. Se você está num cenário de maior probabilidade para você adquirir, você já tem a presunção virada para o outro lado, que é a aplicação do tema 932 da ADI, decidido no ano passado, lembrem que o Supremo falou que aquelas atividades que tiverem uma exposição de risco especial acima do normal, não sei o quê, a responsabilidade é objetiva, na forma do parágrafo único do artigo 927 da CLT. Então, quando o Supremo diz isso, ele fala, olha, gente, agora, aí você vai me perguntar, como é que a gente sabe se a atividade é de risco ou não é? Não sabe. Vai ter a perícia daqui a 20 anos, quando o sujeito já estiver respirando flores,
ou já não tiver resistido a essa Covid-19. Não vai dar para fazer. Então, o Ministério Público do Trabalho divulgou uma nota logo no início, chamando a atenção, né, de uma classificação da OSHA, Occupational Safety and Health, é um órgão norte-americano de respeitabilidade, que eu acho que traz um parâmetro considerável. Por quê? Porque, na verdade, a Convenção 155 da CLT, da OIT, que fala de saúde e segurança, ela fala como é que a gente vai conseguir parâmetros de diagnósticos? Aqueles mais modernos na economia da ciência, da tecnologia, não sei o que, não. E essa classificação da OSHA é o que a gente tem de mais moderno hoje. Ela traz uma classificação de risco quadripartite. Então, se você está lá nas atividades de maior risco, estou trabalhando dentro do hospital, responsabilidade objetiva. Se você estou trabalhando de casa, aí você vai ter que comprovar. Foi o dia que o moço da tecnologia da empresa entrou lá sem máscara e espirrou em cima de mim. Então, você vai ter que comprovar. Então, me parece... Agora, também, por que essa é a pergunta do milhão? É ou não é acidente de trabalho? Qual que seria a consequência disso? Tem várias consequências. O pessoal pensa mais automaticamente na consequência da estabilidade, né? Que você ganha a estabilidade de 1 ano. E tem depósito do FGTS, você tem mais o quê? Você tem a questão do empregador que não comunicar acidente de trabalho. Ele vai responder por multa, ele pode ter até repercussão criminal, né? Não observância de norma de saúde do trabalho. Você tem ação de regresso do INSS. Você tem, só para falar o mais básico dos básicos, o artigo 7º 28, que fala que, além do benefício, você pode ganhar uma indenização do empregador. Se eu estou falando outro dia me chegou uma consultoria que eu achei a minha resposta cruel. Se você tem uma atividade de responsabilidade objetiva, e aí o caso era uma creche que tinha... de um convento, mas que tinha, sublocava para um convento, sublocava para uma creche, enfim. E aí depois resolveram sublocar para pacientes da Covid. Bom, o sujeito estava querendo fazer, enfim, o empresário lá que tinha aquele patrimônio, estava querendo fazer uma caridade, né? Os médicos que atuassem lá, ele ia responder? Resposta, sim, desculpe, lamento. A responsabilidade é objetiva. Qual que vai ser a diferença? Essa indenização, ela não vai ter o cunho pedagógico nem o cunho punitivo. Então, ela tende a ser uma indenização muito baixa. Agora, afasta o 28 do artigo 7º? Não afasta. Esse é o tema 932 do Supremo. Isso não é de hoje, o Supremo falou isso no ano passado. A situação é essa. Mas você achou cruel? Eu não achei que você foi cruel, não. Achei que você foi... Não, eu queria falar que ele tá podia bom, fazer, né? Que o mundo é dele, não tem problema, né? Não tem problema. Faça. Até porque ele ainda estava na dúvida se ia fazer ou não, né? Então... Tá. Foi preventivo, então. Pois é. Aí eu falei, olha, meu irmão, se eu sou você, assim, eu ia arrumar outras formas de ajudar. Mas o fato é que ele correria risco trabalhista? Sim. Resposta, sim. Claro. E olha lá o Reinaldo perguntando aqui. Está todo mundo sentindo esses problemas agora. Estou em home office e meu PC quebrou. Vou ter que adquirir outro, senão a opção é trabalhar. É isso, gente. Tá a situação é essa. Se ele não estivesse trabalhando, provavelmente o PC dele teria mais vida útil ainda, né? Lógico. E agora está sendo muito mais solicitado. Isso tudo, eu acho que tem que ser computado. Tem que ser. Porque senão a gente vai ter a questão do empregado suportando o risco. Né? Pois é. Vai ter que ter, se a gente não tiver... Aí o Cláudio fala assim, mas acho que vai ter que ter flexibilidade para manter os empregos. Ok, mas a flexibilidade não pode chegar ao ponto da gente dividir o custo empregado-empregador. Isso aí eu acho que não vai pegar bem. Pois é. Não é do sistema. Você sabe, Carol, que eu estou estudando um pouquinho sobre o sistema constitucional de crise. E isso está me deixando também bastante preocupada, porque a gente tem hoje um cenário que o STF está propenso para essa flexibilização. Né? E isso dá, para quem trabalha com direito do trabalho, né, para quem estuda essa questão, a gente fica um pouco tenso, porque por mais que você seja advogado, de empregado, de reclamante, independente da parte, porque a gente está falando da parte acadêmica, né, isso preocupa muito. Como é que você tem um STF que qualquer tipo de decisão ele vai se moldando
ao que a gente está vivendo, tudo bem, é importante flexibilizar sim, porque senão todos vamos acabar, né? Tanto empresa como empregados, advogados, todos sucumbiremos, como dizem, né? Mas calma aí também, né? Vamos tomar cuidado, porque tem coisa que não dá para passar realmente todo o ônus para o empregado. Ele não é o responsável, né? O risco da atividade continua sendo da empresa. Né? Esse PC que quebrou, não sei quem foi que foi, o Humberto, você falou, né? Eu não consigo enxergar aqui. É o Reinaldo. Reinaldo, acho que ele tem que comunicar isso para a empresa, né? O que você acha, Carol? Avisa, né? Não, mas ele é poder público. Poder público, é pior ainda. Pior, tá fora coitado, das portarias. Mas nem se receber, você receber precatório, então. Tá tão ruim, tá pior do que os aposentados. Agora o Dalegrave botou assim 927. O Dalegrave me esnoba, que eu já cansei de falar pra gente fazer uma live. E aí vem aqui pra corrigir a live da pessoa. Já fica mas tá certo, eu falei 927, parágrafo único. Não, menina, eu convido, falo, Dalegrave, vamos fazer, não sei o quê. E aí ele fica jogando charme, fala que não, tô muito ocupado. Mas, Carol, mentira, tadinha, a gente vai fazer. Tá vendo? Deixa eu te falar mais uma coisa, que até perguntei pro doutor Josley, né, que é juiz aqui do trabalho do TRT da 2ª Região, perguntei essa semana para ele, no caso dessas suspensões do contrato de trabalho pela MP 936, como fica essa questão do pagamento do 13º e das férias? Isso eu estou estudando, estou escrevendo um artigo, tá? Eu falei até pro pessoal que assistiu a live que ainda não tem um posicionamento muito certo com relação a isso. Mas o que você acha? Você acha que esse período que suspendeu o contrato, vamos supor que vai suspender por 60 dias, vai contar como 13º ou o empregado vai perder esses 2 dozeavos aí no final do ano, não vai receber? Você acha que vai contar para férias também? Não vai contar para férias, afinal de contas ele está com o contrato suspenso? É uma coisa assim, você pensa, porque a princípio, assim, você olha de casa e fala, suspensão do contrato, não tem salário, não tem trabalho, então suspende tudo, não tem direito a nada. Mas aí você começa a analisar, né, as férias, por exemplo, o artigo 133 da CLT, ele tem aquele problema lá, se o empregado está 30 dias recebendo o salário, mas não está trabalhando, ele não vai perder, né? E tem esses casos aí, vai perder, não vai perder. E tem o próprio, acho que o 133 também fala que se ele ficar afastado recebendo um benefício previdenciário por mais de 6 meses, aí ele perderia as férias. Mas a gente onde a gente pode colocar essa suspensão do contrato? Tudo bem que para o 13º a gente tem a lei lá do 13º, que é 4.090, né, de 62, que fala que você vai receber 1 dozeavos para cada mês trabalhado. Acho que por aí a gente pode até tirar o 13º, mas e a questão das férias? O empregado vai receber essa fração de férias com essa suspensão? Porque não está recebendo salário, não está trabalhando, mas está recebendo um benefício. Como é que você vê isso? Porque na verdade, se você pega o Instituto Seco, né, da suspensão do contrato de trabalho, o sujeito não trabalha, não ganha e não há contagem do tempo de serviço, a não ser nas hipóteses lá que você tem de acidente de trabalho, mas aí também é interrupção, porque mais ou menos, porque na verdade quem paga a previdência nos primeiros 15 dias é que é o empregador. Mas eu não sei como é que vai ficar com esse pessoal de férias, não. Se você vai... Eu acredito que a gente vai estar lá naquela hipótese, percepção de benefício previdenciário. Ou, quando você tem lá, se você tem interrupção por mais de um mês, de 30 dias, você perde direito às férias. Isso. Mas aí é interrupção. Minha filha, eu não sei. É uma pergunta boa, né? Eu acho que você não vai ter as férias. Quer dizer, se você pensar, na verdade, assim, férias vai ser uma coisa rara, tá? Quando acabar. O pessoal fala, nada vai voltar o que era antes, principalmente férias, né? Porque a medida provisória 927, ela faz 2 coisas. Além dela permitir antecipar essas férias, que estariam ali na contagem, ela fala de férias futuras. Olha que coisa louca, porque não tem férias. Primeiro que não é férias, né? Férias é quando você pode encher a cara, ficar o dia inteiro na piscina com os amigos, sei lá, ir para o Japão. Então, não tem férias. Você não está se desconectando, né? Pelo contrário, está todo mundo tenso, esperando para ver as notícias do dia, quantas pessoas que morreram, quantas pessoas se descobriram vacina, se não descobriram. Então, não existe a função, né, do descanso. Aquela função psicológica, até econômica, para a pessoa trabalhar melhor, né? Todos os fundamentos do repouso, eles não vão estar presentes nessas férias. Então, assim, você tem até uma questão de constitucionalidade aí, porque a própria Constituição fala que o sujeito tem direito às férias, né? E as férias anuais. Então, quer dizer, se é anual,
como é que você vai, porque o que que a medida provisória admite? Que você antecipe férias futuras. Que Então você você vai. nem fez o período aquisitivo ainda, Que né? nem começou. Nem começou. Então você está imaginando, vamos dizer, porque tem gente já que me pediu isso, eu fiquei com medo, eu não fiz, não. Eu fiz, mas eu cheguei a fazer de dois períodos, eu cheguei a fazer 60 dias sendo computado como as férias que estavam no período, que estavam para serem concedidas, e umas férias futuras. Então, esse sujeito ele só vai ter férias, Cristiane, daqui a 2 anos. Terrível isso. Isso é complicado. Então, se você antecipar também feriado, né? Se você tiver no artigo 61 da CLT que fala lá, você pode depois exigir, né? Depois de um período por força maior, você paralisar o trabalho, você pode voltar depois exigindo hora extra. Se você considerar o regime de a compensação especial que a medida provisória 927 estabelece, que ela fala o seguinte, você pode, vamos dizer, o sujeito trabalha 44 semanais. Toda semana você debita lá 44 horas, 44 horas. Em 10 semanas você está com 440 horas de creditadas no banco de horas. Quando volta, além desse sujeito não ter férias, se ele usou dessa outra prerrogativa também, você imagina, além dele não ter férias, ele vai trabalhar durante 18 meses, 1 ano e meio, 2 horas extras a mais por dia, sem receber R$ 1 por isso. Então, saúde mental, né? Como é que fica as questões de saúde e segurança? Eu acho que não tem condição. Então, assim, eu acho que não é possível a gente contabilizar isso, não. Se você usar a própria medida provisória, ela fala que você pode acumular as estratégias de enfrentamento, as medidas de enfrentamento. Mas se você pensar nesse aspecto, você deixa a pessoa sem descanso, sem repouso, uma eternidade. Eu acho que tudo bem que a gente vai ter que realmente segurar as pontas para haver uma retomada de circulação de bens, de riqueza, mas, nossa, não tem condição, não tem a menor condição da gente pensar isso. Então, eu não sei, eu acho que, apesar do, né, aí o pessoal falando assim, tudo bem, o STJ entendeu o constitucional, entendeu o constitucional? Entendeu o constitucional. Primeiro foi liminar, tá? Calma. Mas, segura a emoção. Né, foi liminar, mas essa questão, eu não sei, eu acho que é complicado. Se você pensar aí de uma pessoa com período aquisitivo e concessivo, ela chega a ficar 4 anos se você antecipar férias futuras. Nossa. Qual poderia ser uma interpretação? Olha, você poder não gozar as férias, aliás, suprimir o repouso durante o período de calamidade. Vamos dizer, até o dia, porque a lei que fala do coronavírus e tudo, que também é interessante, porque essa lei fala assim, olha, se você faltar o trabalho por conta de coronavírus, por conta de medida de isolamento ou de quarentena, e que não é essa quarentena que a gente está vivendo, é você ter contato com alguém infectado e ter que ficar isolado, ou isolamento, você está infectado e ficar isolado. Se você falta o trabalho por conta disso, isso não vai ser considerado falta. Ou seja, nesse aspecto nós estamos tranquilos que a interrupção do contrato de trabalho vai estar contando para férias, para 13º, escambau, hein? Essa é a 13.979, né? Lei 13.979, 979. Isso. Então ali, se você estiver falando de gente doente, esse pessoal não perde férias, não. Porque a lei fala, é o artigo 2º da lei, não vai ser considerado falta. Então, se não vai ser considerado falta normal, então vai estar contando férias normal. A gente está pensando do sujeito que suspende o contrato pela medida 936, né? Que aí, eu não sei, eu acho que realmente uma suspensão aí sui generis, a gente nunca teve isso, né? Que a gente poderia equiparar uma questão de layoff, lockdown, e aí me parece que você, eu não sei, eu acho que talvez alguma coisa venha regulamentar essa questão, não sei te dizer o que eu acho mais justo que a gente tenha o cômputo desse período, sim, porque não foi derivado da vontade do empregador, né? Não sei o que dizer. Né? Aí imagina até a situação, né? Que a empresa antecipou essas 2 férias, as férias correspondentes ao período que ele teria direito realmente, e mais uma que ele nem fez ainda o período aquisitivo, nem começou o período aquisitivo, e ainda vai perder 2 12avos de férias que seja, né? Imagina que situação, né? Complicado. São só questões para debate. Essa questão de saúde,
Agora, cara, eu vou te falar uma coisa. Nosso tempo Ah, passou já muito acabou? rápido aqui, ó. Faltam Ih, 5 minutos para acabar a live. Menina menina, do eu céu, nem será que dá para agradeci te quando você me comentar? chamou, o convite, Eu aquelas também nem coisas agradeci que todas. você tá aqui. Você viu que a gente aqui, até, eu não sei quem foi que comentou aqui, acho que foi a professora Joyce, deixa eu ver, foi a professora Joyce. Ela falou, nossa, como eu não conhecia essas duas, elas são super, assim, divertidas, enfim, gostei disso. É bom que a gente não fica muito nesse formalismo, né? A gente vai logo para a discussão, que É. é bacana mesmo, né? Mas será que dá tempo de a gente comentar alguma coisa? É, porque não dá tempo. Esse negócio de Não dá, like, eu não né? tô aguentando mais esse negócio de like, não, menina. Ai, meu, Isso tá também não aguento acabando com a mais. minha cabeça. Chega sábado e domingo, Aí, eu quero o direito à desconexão. Aí eu desligo o celular, desligo o live e vou viver. tem condição disso não. Então, mas foi bom, a gente falou do Foi aposentado, a bom. gente falou desse homem, falamos do negócio da saúde e segurança. Você veja que coisa interessante, também em relação à saúde e segurança, a medida provisória é liberar geral para saúde e segurança. Outro dia eu estava lendo também, não sei qual site esses negócios norte-americanos que estão falando. O Brasil já ganhou em termos de morte percentualmente, né, relativamente, de profissionais de saúde, hein? Então, a gente já é o campeão do mundo em relação ao acidente de trabalho, né? Um dos campeões. E agora estamos levando esse troféuzinho aí para casa. Então, essa questão da responsabilidade objetiva, né? Desses profissionais de saúde, isso aí é muito sério. E você veja que a medida provisória 927, ela libera medidas de saúde e segurança do trabalho, né? Ela fala também em relação ao teletrabalho, não precisa informar nada. Então, assim, o contrato de trabalho, ele tem os seus anexos, seus deveres anexos derivados de boa-fé, de proteção, de informação. E isso aí fica muito prejudicado em relação a esse. E repara que você pensa, não, mas isso aí, saúde e segurança é um negócio muito abstrato. Está cada vez mais concretizado pelo Supremo Tribunal Federal. Você tem vários julgados, desde o amianto da vida, você tem o caso dos bombeiros, você tem a repercussão geral, o tema 932, você tem o caso agora da medida 927, prestigiando e dando uma roupagem jurídica para o artigo 7º, inciso 22, que fala do dever de cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. Cada vez mais que o professor professor Ney Maranhão, professor Sebastião, eles chamam isso de princípio do risco mínimo regressivo, ou da retenção do risco na fonte, né? E aí você tem essa questão. Agora, quando o Supremo virou e falou que, vou suspender a eficácia, pelo menos a gente tem que levar um deverzinho de casa. Cabe às empresas cada vez mais, né, criar um modelo de compliance, de governança, para manter as pessoas que trabalham fora, ou que trabalham dentro, cada vez mais protegidas. A gente realmente precisa dessa atenção, né, Cristiane? Então, isso É aí foi verdade. bom a gente ter conseguido, porque a gente nem estava no nosso roteiro a gente ter falado Tá tanto vendo? dessa história de saúde e segurança, e esse ponto é um ponto super relevante. É verdade. O pessoal pediu aqui o seu Instagram, mas o Lauro de Campos aqui, meu querido amigo, também já respondeu. É @CarolTupi, é isso mesmo, Carol? É isso aí, Quer mais passar mais alguma rede social para o pessoal te seguir? Vou botar aqui o povo aqui. Bota aí. Sematra, que é a nossa Câmara de Conciliação. Nem falamos da Nem Câmara, falamos menina. da Meu pai. mediação, menina. Ô, meu, vamos marcar Tem uma a outra, Carol. Associação dos Trabalhadores Sem Emprego. Isso tudo tem no Instagram. Tem eu, tem o Tupinambá Isso. Advogados. Enfim, tamo aí, gente. Tá? Gente, é Eu botei fácil de Carol achar a aqui pra Carol. ficar doido. Não, mas tá bom. Tá? Fácil de achar a Carol. Carol, obrigada pela sua participação aqui na live, obrigada por ter aceito o convite. Foi assim incrível, eu sempre te acompanhei aí, né? Falei pra você aquele dia que você entrou no meu grupo lá do Telegram, você entrou no grupo do Mandala. Falei, nossa, que coincidência bacana, você ainda respondeu que topava fazer a live. Foi muito bacana. Vamos marcar de É, novo, acho que vai ser bacana, né? Não precisa ser tão próximo, né? é. Porque você tá cansada aí também. Mas o pessoal gostou também. Vou pedir aqui, gente, sigam a Carol, se vocês não conhecem a Carol ainda, acabaram de conhecer. Ela é esse profissional maravilhosa, essa pessoa aí super divertida. As aulas dela são super leves, vocês podem ver, não faz juridiquês, né? Não fala juridiquês, porque isso só atrapalha, né? E obrigada, Carol. Quem puder me seguir também, quem não conhecia aqui, segue @prof.cristianecardoso. Carol, tem mais um minuto, pode falar, eu vou deixar você falar aí pro pessoal. Amor, então é Agradecer, se você isso. Para dizer que eu quiser. gostei muito de conhecer pessoalmente, também acompanhava seu trabalho, fiquei feliz. Estamos juntos aí nesses outros projetos. E se cuidem todos vocês. Quem tiver dúvidas também pode mandar pelo direct. Um beijo grande, foi um prazer falar contigo.
Ai, muito bom, viu, Carol? Obrigada por receber. Gente, eu vou então encerrar, porque daqui a pouco vão derrubar a gente, né? Mas obrigada, foi um prazer imenso tê-la aqui comigo, viu, nessa uma hora. Beijo. Tchau, gente. Obrigada Beijo. também. Tchau, tchau. Beijo.